A gente vai dar sequência à programação do SAPIS. Então, aqui a gente está na mesa, que é a última mesa do evento, né? Mesa 4, que fala sobre a judicialização dos conflitos ambientais em áreas naturais protegidas. A gente conta com a participação do Leandro Mitidieri Figueiredo, que é procurador da República, do Sandro da Silva Santos, da comunidade quilombola Cafundá Astrogilda, Associação de Moradores de Quilombo Vargem, Quilombo Vargem. Admara Schneider, que é juíza federal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o professor Henrique Seraldi, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. E eu sou o Wilson Madeira Filho, atualmente diretor aqui da Faculdade de Direito. Lembrando que a Faculdade de Direito ela tem orgulho de estar sediando o SAPIS, em especial porque o SAPIS é essa oportunidade de um diálogo real entre academia, movimentos sociais e gestão pública. E lembrando também que o papel da Faculdade de Direito e dos estudos de Direito na atualidade é ser um papel crítico, é lutar por um direito insurgente, é se colocar a favor dos povos e comunidades tradicionais e de toda a luta dos povos indígenas. Então, a postura de uma Faculdade de Direito, até então, que tinha uma fama de ser uma espécie de sucursal do judiciário, sucursal dos poderes públicos, é algo a ser também combatido no sentido de uma epistemologia crítica, de uma postura de militância, porque o país, com a crise que atravessa, e essa crise não é de hoje, não é só a crise contemporânea da corrupção política, né? É uma crise histórica. Então, é necessário que a gente retome um ponto de vista mais contundente, mais voltado aos movimentos sociais e associar para uma mudança efetiva. Só como introdução, foi solicitado pelo Fórum um vídeo breve de 5 minutos para dar um tom para a gente iniciar os debates, ok? Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar participando aqui com todos vocês. Meu nome é Sandro da Silva Santos. Eu sou lá do Quilombo Cafundá Astrogilda, que fica localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, em Vargem Grande. E venho aqui, assim, é uma oportunidade muito grande estar nesse local de debate, estar dentro da academia falando e ter aqui, vim aqui representar a comunidade quilombola, os povos tradicionais e também os movimentos sociais. Então, eu queria convidar vocês para assistir um breve vídeo chamado Nenhum Quilombo a Menos. Né? Você sabe que a gente está nessa luta aí, né, pelos direitos da regularização fundiária das comunidades quilombolas, e a gente vai assistir esse vídeo e depois dar continuidade aí ao evento. É jogo rápido, é um vídeo curto, só para fazer uma introdução. A gente está aqui nesse momento e é bom essa participação. África, Brasil, começa a nossa história. Lutas e mais lutas, perdas e vitórias. Nesse pedaço de chão tem o suor do seu rosto. Na mão de quem escravizou tem o sangue do meu povo. 400 anos de exploração, mínima reparação, maldita escravidão. Liberdade do negro, no quilombo que é sossego. Nos tiraram da África, acorrentado no negreiro. Construímos a nossa história ao longo dos anos. No Brasil são mais de 6 mil quilombos. Tudo que construímos querem nos tirar. Nossa titulação querem anular. Se liga no que rola, se liga aí, a mensagem que trazer. Vai vendo, o Brasil é quilombo, no quilombo a menor. Se liga no que rola, se liga aí, a mensagem que trazer. Vai vendo, o Brasil é quilombo, no quilombo a menor. Vocês querem
querem destruir o meu povo, vai vendo. Nem um quilombo a menos, nem um quilombo a menos. Terra pra plantar e colher é o que queremos. Nem um quilombo a menos, nem um quilombo a Um menos. lugar de devoção, festejo e celebração. Nem um quilombo a menos, nem um quilombo a menos. Território, fortaleza onde os valores se mantêm pra educar nossas crianças, juventude. Também mulherada empoderada, liderando vem que vem. Atenção, meu mais velho. Deus te crie. Amém. Prazer, pra quem não nos conhece, nós corre pelo bem. Nem, sem caráter, sem amor, canalha sem pudor, demônio opressor, não vai me dominar. O Brasil é quilombola e sempre será. Esse é nosso lugar. Se liga no que rola, Se liga aí, não sabe o que prazer. vai vendo. Brasil é quilombola, Aham. e o quilombo a menos. Se liga no que rola, Se liga aí, não sabe o que prazer. vai vendo. Brasil é quilombola, Aham. e o quilombo a menos. Se liga aí, vai vendo. Brasil é quilombola, Aham. e o quilombo a menos. Se liga no que rola, Se liga aí, não sabe o que prazer. vai vendo. Brasil é quilombola, Aham. o quilombo a menos. O quilombo a menos. Nem um quilombo a menos. Então, nenhum quilombo a menos e, claro, fora Temer. Então, cada participante, a gente vai solicitar que se atenha a 20 minutos, porque o SAPI se caracteriza também por um intenso debate, né, para a gente permitir esse debate em seguida. Então, já passando a palavra para o Leandro Mitidier. Bom dia, boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Cumprimento os membros aqui, os integrantes da mesa, na pessoa do professor Wilson Madeira Filho. Eu, além de procurador da República, agora estou lecionando na UF, né? Ingressei na Universidade Federal Fluminense, então, prazer estar aqui na UF de Niterói, onde, inclusive, cursei nessas salas aqui o mestrado em Direito Constitucional, né, um curso bem interessante, com essa temática. A UF tem essa pegada, né, esse olhar para essas questões, né, que a gente trata aqui no evento de hoje. Nesse tempo que eu tenho aqui, eu vou tentar ir direto ao ponto, né? Eu queria ter participado dos outros dias, dos outros eventos, vi uns vídeos interessantíssimos, até para entender o tom do evento, né? Porque, na minha visão, eu espero até sair daqui mais otimista, mas a minha visão é que a gente vive um momento muito ruim, né? Eu diria que estamos numa batalha, né, uma verdadeira guerra aí nesse momento. Fazendo um retrospecto, né, porque a situação já era ruim, todo mundo aqui sabe disso, né, principalmente aqui o nosso companheiro quilombola vai explicar, inclusive, essa luta complicada dos últimos anos, porque já era muito ruim, né? Eu, quando ingressei, eu estou no Ministério Público Federal, mas antes fui, durante cerca de 10 anos, procurador do INCRA, e aqui no Rio de Janeiro atuava na questão da regularização quilombola. Então, no tema aqui da nossa mesa, judicialização, eu lembro, assim, a minha primeira judicialização foi uma ação civil pública para garantir a manutenção dos quilombolas da Pedra do Sal. Até estava na esperança de encontrar aqui o Damião, só nesses eventos que eu encontro o Damião, às vezes em Brasília também, né, que é o representante lá dos quilombolas da Pedra do Sal, que é uma luta também impressionante, porque é uma luta contra a igreja, né? A terra lá da Pedra do Sal, a propriedade é da Venerável Ordem Terceira, lá da igreja. Então, era algo, inclusive, que a gente teve que ajuizar uma ação em face
da igreja para a manutenção desses quilombolas. Ingressando no Ministério Público Federal, tivemos aí uma série de judicializações nas nossas ações coordenadas. Então, para abordar o tema como um todo de áreas protegidas, nós tivemos uma primeira ação coordenada em 2012, né? É tanta informação e a informação só dura alguns meses, né? Porque já já vem uma outra novidade na internet, então isso vai se perdendo. Mas em 2012 nós tivemos o Dia D da Saúde Indígena, foi a primeira dos últimos tempos, a primeira ação coordenada do Ministério Público Federal nacional. Então escolhemos o Dia do Índio para os colegas de todos os lugares do país ajuizarem ações cobrando, né, a questão da definição. Na época era uma indefinição quanto a qual a entidade que prestava aí a saúde indígena, FUNASA jogava para a FUNAI, FUNAI jogava para a FUNASA, né, e aí tivemos uma série de ações, né, judicializando. Depois tivemos, então, uma outra ação coordenada em 2013, né, isso tudo, né, já numa situação crítica, que foi o MPF em defesa das terras indígenas, aí já tratando especificamente das áreas protegidas. Então, os processos estagnados, né, de regularização de terras indígenas pelo Brasil todo. Fizemos esse levantamento, fizemos um encontro nacional de todos os procuradores da República, né, vamos levantar esses casos, vamos verificar, e aí também ajuizamos uma série de ações civis públicas exigindo que essas ações andassem. Inclusive, lembrando que a Constituição previa lá no seu ato das disposições constitucionais transitórias que todas as terras indígenas deveriam ser regularizadas após 5 anos da promulgação da Constituição. Então, Constituição de 88, nos 5 anos posteriores, era para o Estado brasileiro pagar essa dívida, né, regularizar as terras indígenas. Então, tivemos mais essa ação coordenada. E depois, finalmente, tivemos também, em 2014, MPF em defesa das terras quilombolas. Uma outra situação bem absurda, porque obtivemos os dados do INCRA, isso na época. Estou fazendo um retrospecto da situação pré-Temer, vamos dizer assim, né? Que já era um quadro complicado, né? Depois a gente vai chegar agora na era Temer. Mas, naquela época, fizemos um levantamento dos dados do INCRA e observamos ali que todos os processos de regularização de territórios quilombolas que, de alguma forma, se chocassem com interesses grandes, né, já naquela época, dos ruralistas, ou de projetos aí hidrelétricos, coisas desse tipo, qualquer questão que desse um probleminha aí, político, o INCRA, por meio da Casa Civil, na época, lá, tinha um artifício de fazer esse processo parar lá no MDA. Então, aí levantamos, aí, por exemplo, eu atuava na época no norte do Espírito Santo, e aí levantamos lá o processo parado há mais tempo, era o processo de regularização da terra quilombola, território quilombola de São Domingos. Inclusive, aí nessa ação coordenada foi a minha ação civil pública lá no Espírito Santo, exigindo que o processo caminhasse. Então, esse era o quadro lá, e também ainda nesse quadro, já aí adentrando na questão ambiental, né, tivemos também, eu sou coordenador de um grupo de trabalho no Ministério Público Federal, que é o Grupo de Trabalho de Unidades de Conservação. Tivemos também o MPF em defesa das unidades de conservação. Nessa, era um quadro interessante, porque a gente observava que, de 2003 em diante, o número de unidades de conservação no Brasil tinha tido um aumento muito grande, principalmente na gestão da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, né, a ponto do Brasil chegar a
praticamente cumprir a meta 11 das metas de Aichi, uma convenção assinada lá no Japão que exigia um percentual do território nacional deveria ser protegido por meio aí de áreas protegidas, unidade de conservação, outras áreas. E o Brasil, curiosamente, tinha tido esse aumento aí exponencial de criação de unidades de conservação e estava praticamente cumprindo essa meta 11 de Aichi. O que nós observamos na época, e olha como era um quadro muito mais promissor, né? Porque a gente observava ali que nós tínhamos esses espaços lá criados, mas eles não tinham se implementado na prática. Então, era uma ficção. Então, você chegava lá na unidade de conservação lá de Tucuruí, você chegava lá, você tinha a área criada, mas você não tinha conselho gestor, você não tinha plano de manejo e você não tinha, isso quase nenhuma no Brasil, regularização fundiária complementada, né? A chamada consolidação territorial. Então, você ia numa unidade de conservação e encontrava lá fazendas com gado, né? E aí, inclusive, era muito comum, né? Um quadro muito encontrado aí no Brasil inteiro, que era o seguinte: a unidade de conservação criada, ela servia para começar a criar uma série de conflitos com as populações tradicionais. Então, o ICMBio se instalava, o efeito prático disso era começar a restringir ali o modo de viver, o modo de criar, o modo de sustento de quilombolas, ou até mesmo de indígenas, né? Inclusive, tese que a gente defende que a população tradicional ela tem um direito fundamental constitucional, assim como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado também é um outro direito constitucional. Então, apesar da nossa lei no SNUC, artigo 42, chegar a dizer que, criada a unidade de conservação, vai ser tentada a harmonização com as populações tradicionais, mas que, em último caso, a população pode ser removida, nós tivemos várias atuações aí que, inclusive, vêm prevalecendo até no Supremo, para dizer que não. Você pode até ter algum tipo de restrição, né? Você ter hotspots onde não vai poder pescar, alguma coisa desse tipo é aceita, mas a população tradicional não sai. Tá? Mas voltando à ideia lá da ação coordenada, então, o que nós encontrávamos era isso, era unidades de conservação, unidades criadas, mas não existindo na prática, e aí fizemos também uma outra ação coordenada no Brasil inteiro, né? Nesse caso, não especificamente judicializando, eram processos extrajudiciais de negociação, de atuação, de fazer o colega procurador da República ir a campo, visitar, fazer as reuniões, audiências públicas para aquela unidade de conservação passar a existir, sair do papel, né? Mas era um quadro, volto a dizer, mais promissor, porque nos últimos tempos, quando ainda em curso essa ação coordenada do MPF em defesa das unidades de conservação, nós começamos a ser surpreendidos com essas surpresinhas agora dos últimos tempos, né? Então, notadamente, essa iniciativa translocada de reduzir ou extinguir ali as unidades de conservação do sul do Pará, né? Especialmente ali as ligadas à estrada do Ferrogrão, que eu não sei aqui se todos estão por dentro, estão acompanhando, já foram citados esses absurdos aí nos outros eventos, mas basicamente é isso que o presidente, até com aval, né, com uma posição meio oscilante lá do ministro do Meio Ambiente, o Sarney Filho, deu um parecer, depois não deu, não sei, a favor, é contra, enfim, uma coisa meio vacilante, mas, enfim, tentou, né, por meio de medidas provisórias, reduzir essas unidades de conservação Jamanchim, o outro Parna ali nessa área ali, que é justamente onde você tem
a abertura, o começo do desmatamento, né? É a fronteira ali de guerra entre meio ambiente e o desmatamento subindo ali. Inclusive, essa estrada Ferrogrão, todas as experiências já mostram, são justamente essas estradas que depois transformam, né, antigos biomas nessas cidades completamente desordenadas que a gente vê no sul do Pará. Quem passou por lá sabe como é que é. Então, ali, justamente onde havia essa batalha, optou-se por agradar esse setor aí, né? Hoje, dominando tudo, o setor dos ruralistas. E nessas MPs, como se não bastasse, ainda meteu uma redução de um parque nacional de Santa Catarina. Então, também não estava satisfeito, vou também pegar um pouco de Mata Atlântica para reduzir, né? E também monitorávamos um esboço de projeto de lei também gravíssimo nas unidades de conservação no sul do Amazonas, que até agora está aí escondido, não apareceu, mas já monitoramos que esse esboço de projeto de lei existe. Então, vocês devem ter acompanhado. Aí de MPF em defesa das unidades de conservação, lançamos o hashtag retrocesso ambiental não, né? Tivemos o nosso tuitaço, aí precisou a Gisele Bündchen tuitar lá que era um absurdo esse retrocesso ambiental, tudo, aquela manifestação toda, pressão internacional, aí o nosso presidente vai e recua, veta a medida provisória, mas já temos aí o projeto de lei com a mesma matéria tramitando com audiência pública. Eu esqueci até a data. Eu tenho anotado na minha agenda com audiência pública na Câmara já marcada para discutir esse negócio. Então, numa ação, nessas muitas ações que a gente vê hoje com assim perplexos, né? Um jogo em algum momento totalmente na cara de pau, fazendo os maiores absurdos. Já devem ter comentado aqui da questão do trabalho escravo, né, que é a mais nova, né? Não dá nem tempo de você preparar um ataque ao que foi feito mês passado e já vem um outro absurdo, né? Mas vou ficar no meu tema aqui. Então, esse projeto de lei já está com o mesmo, depois de ele ter dito, não, Gisele Bündchen, falou para ela e falou lá na Escandinávia, no evento internacional. Não, nosso governo protege o meio ambiente e vou vetar essa medida, vetou, mas a matéria já está aí num projeto de lei gravíssimo. A nossa nota técnica, que na época eu elaborei como coordenador do GT, mandando para o colega Rodrigo Janot, né? Agora está com a colega Raquel Dodge, né? Mas o então Procurador-Geral da República, a nossa nota técnica pedia aí, uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Até, só tangenciando outro tema, a colega atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai entrar com tudo contra essa questão do trabalho escravo, porque isso é um tema, né, que, pelo que eu conheço do trabalho dela, já trabalhamos juntos, né, no MPF, é um tema assim, extremamente sensível, né? Ela atua nisso, atua na questão do trabalho escravo, e então, assim, estou misturando aqui os temas, mas na questão do trabalho escravo, aí, a última notícia, o último absurdo, eu acho que vai ter uma resposta muito forte. Mas na questão das unidades, está lá a nossa nota técnica pedindo que seja ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade. Tivemos também, para fechar, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, mas para fechar, nós ainda temos também, em termos de judicialização, um outro, depois dessa tentativa ali, Jamanchinho, no sul do Pará, nós tivemos o caso, que eu também não sei se já foi comentado aqui, da nossa Reserva Nacional de Cobre, lá da Renca, que também, na maior cara de pau, o atual governo vai e extingue, né, por meio de um decreto, com o discurso de que era uma reserva
Nacional de Cobre não era uma unidade de conservação. O colega, dentro dessa nossa atuação aí do retrocesso ambiental, não, o colega do Acre, tá, elabora uma ação civil pública, ajuizou, consegue uma liminar. A tese dele era a de que a Reserva Nacional de Cobre pode não ser uma unidade de conservação nos moldes do SNUC, mas é uma unidade de conservação sui generis, peculiar, né? Eu diria o seguinte, não deixa de ser um espaço territorial especialmente protegido. Sem querer ser muito técnico aqui, mas nós temos esse gênero que vem no artigo 225 da Constituição, que são os espaços territoriais especialmente protegidos. Suas espécies é que são as unidades de conservação, áreas de preservação permanente, reserva legal, os grandes biomas, Pantanal, né, Amazônia. Então, você tem essas espécies e dentro, então, desse gênero, eu entendo, entrava essa Reserva Nacional de Cobre. E, portanto, não poderia ser extinta por meio de decreto. O juiz federal lá do Acre deu a liminar, né? Nova mobilização, porque é uma ação que deve ser estudada. Aí. Os cientistas políticos queriam que até explicasse essa ação desse governo, né? Porque realmente faz essas lambanças na cara de pau, mas depois, com uma um certo embate, ele vem e recua. Então, com essa liminar, preferiu desistir e extinguiu, e revogou o decreto que extinguia a renca. Então, nesse caso, temos aí também essa situação que não dá para dizer que é uma vitória, né? Porque nos dois casos nós temos aí, ainda não foram reduzidas as unidades de conservação sul do Pará e também não foi extinta a renca. Mas essa situação a gente já está vendo aí que não parece que vai continuar. Né? A renca, né, só acrescentando umas outras teses adotadas na ação civil pública do colega e na nossa atuação, é que a renca também, sendo extinta ali, ela afetava outras unidades de conservação e terras indígenas. E aí, um tema muito caro ao MPF também é você, quando tem qualquer empreendimento ou qualquer alteração legislativa que afete terra indígena ou terra quilombola, território tradicional, você tem que fazer a famosa consulta prévia informada, prevista na Convenção 169, né? Direito Internacional de Direitos Humanos. Inclusive, no Brasil, não tem status de norma constitucional, mas está acima das outras leis, como decidiu o Supremo. Então, deve ser respeitado, devemos todos sempre defender aí a bandeira da consulta prévia informada. Então, vou fazer algo que vai afetar a comunidade indígena, comunidade quilombola, essa comunidade deve ser ouvida e de forma informada. Né? Então, a bandeira da qual a gente insiste muito, tivemos mais de uma obra só tratando da consulta prévia informada, temos uma discussão, um debate, uma conversa com o Judiciário, né? Ou na Justiça Federal, para que isso seja assimilado com ótimos resultados já, nessa ideia da Convenção 69, não só nessa questão, mas em outros dispositivos. Enfim, para fechar, terminando meu tempo aqui, dizer então que a minha visão do momento é que realmente estamos em um momento muito grave, muito perigoso, né? Como eu expliquei aqui antes, a gente queria conseguir a implementação, concluir essa criação das unidades de conservação. Hoje, agora, estamos lutando para que essas que foram criadas não sejam reduzidas e sejam extintas, né? Que é o grande projeto aí
desse governo. Então, é um momento, tomara que eu saia daqui mais otimista, mas é um momento assim de realmente de guerra total. É batalha, é uma ação coordenada atrás do outro e, em alguns casos, infelizmente, tendo que se judicializar, né? Então, era isso. Obrigado, Leandro Mitidieri. Sempre lembrando que o principal palestrante do SAPIS é a própria plateia, né? E nessa plateia, só para a gente dimensionar o grau político, aqui tem mestrandos e doutorandos dos 3 programas da Faculdade de Direito, então, portanto, tem Justiça Administrativa, tem Direito Constitucional, Sociologia e Direito. Há vários alunos que são colegas procuradores, colegas juízes federais, e a direção do ICMBio está presente, técnicos do ICMBio, tem representantes do INCRA, da FUNAI e, sobretudo, os representantes dos diversos movimentos sociais. Então, acho que vai ser um debate bem aceso, né? Porque a gente coloca importantes questões e a gente quer fazer do SAPIS um local de elaborar respostas, elaborar soluções para os problemas difíceis que estão aparecendo. Então, passando a palavra para o Sandro. Pessoal, muito boa tarde. Queria estar agradecendo aqui, né, a poder estar participando. Eu já falei aqui anteriormente, já fiz uma breve apresentação para colocar aquele vídeo. E aí eu venho reafirmar que a gente não aceita nenhum quilombo a menos. Assim, quilombo, nenhum a menos. E eu vou mais longe. Nenhum direito a menos. Pode tirar direito. A gente não pode perder o que foi conquistado nesses anos. E a gente está num momento, como o companheiro disse aqui, de luta. É um momento de guerra. Então, nesse momento, a gente está aqui no momento para defender o que já foi conquistado. Porque o golpe que aconteceu não foi só o golpe no governo Dilma, foi o golpe que aconteceu na vida de todos nós, na nossa saúde, na nossa educação, né? Está sendo sucateado as universidades, isso aí é público e notório, isso aí é ruim para todos nós. Então, esse golpe está afetando a vida de todo mundo. Então, aqui a gente está numa guerra pelos direitos. Pessoal, eu vou aqui falar um pouco da cidade do Rio de Janeiro. Como o companheiro aqui colocou, falou um pouco aqui já da Pedra do Sal, né? A gente temos aqui na cidade do Rio de Janeiro hoje 5 quilombos reconhecidos, quilombo da Pedra do Sal, quilombo da Sacopã, quilombo do Camurim, né, esses Pedra do Sal e Sacopã, na área central da cidade do Rio de Janeiro, Camurim, Vargem Grande, que é o quilombo Cafundá Estrogilda, e Dona Belina, ficam dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, que é uma unidade de conservação integral, e na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E por estarem dentro de uma unidade de conservação integral que é gerida pelo INEA, a gente tem os nossos conflitos, né? Como todos os outros companheiros que estão dentro de unidade de conservação, né? Tem um pessoal aqui, companheiros indígenas, companheiros de Ubatuba, a gente tem uma grande militância aqui, que é essa militância que fez essa decoração aqui muito bonita, que é a turma de movimento social, que o que seria de nós sem os movimentos sociais, né? E aí o movimento social foi começando a andar de mão dada junto com a academia, e isso está proporcionando abrir o espaço de debate para a gente que até pouco tempo atrás nós não tínhamos. Então, esse espaço aqui, ele é muito importante, mas ele precisa ser ocupado, né? A gente tem que começar a ocupar esses espaços. Na questão da cidade do Rio de Janeiro, o companheiro falou da Pedra do Sal. Eu estou aqui com a Estela Rodrigues, que é uma antropóloga, e fez um trabalho no quilombo da Sacopã, e ela pôde apresentar esse trabalho para a gente, e no trabalho dela a gente pode ver claro como essa questão, existe uma perseguição às comunidades tradicionais como um todo, mas a questão é o seguinte, os parques viraram reserva de mercado. É uma reserva de mercado, é uma reserva de bens de consumo, é uma reserva natural, em outros lugares é uma reserva imobiliária. Na cidade do Rio de Janeiro, os parques se tornaram reservas imobiliárias, o mercado imobiliário, para o crescimento imobiliário da cidade. E a Sacopã mostra bem isso. Você vê, a Sacopã, analisando lá os mapas que foram feitos na Sacopã, pela companheira, a gente vê que a cidade do Rio de Janeiro cria no mesmo
perímetro 3 APAs sobrepostas. 3 APAs sobrepostas no mesmo perímetro. Para quê? Criar 3 APAs sobrepostas no mesmo perímetro. Simplesmente para poder tentar cercear ou intimidar e tirar a legitimidade, né, o direito daquela comunidade de estar presente. Vou deixar claro que a Sacopam está no Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, no Leblon, numa área nobre. E aí começa esse conflito que foi parar no judicial. E aí o que acontece? Para entender, para que se cria 3 APAs sobrepostas? Com qual finalidade? Vão proteger o quê? Né? E aí você começa a entender que, na verdade, ali, a grande questão ali é a questão fundiária, é a terra. Você tem uma comunidade quilombola na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon, pleiteando um direito constitucional, que é o direito de estar ali, e o governo, nesse caso, o executivo, né, vai criando APA sobre APA, APA sobre APA, para poder combater aquilo ali, e tomando o direito dessa população. No final de muita luta, a Sacopam conseguiu, entrou no processo com o INCRA, foi feita toda a regulamentação, mas a companheira Estela, junto com o engenheiro do IBGE, fizeram um trabalho de cartografia social, né? E aí aprendi bastante sobre cartografia social, e isso trouxe para a comunidade dados que eles não tinham. Ou seja, eles tiveram a real dimensão do seu território, e foram vendo esse território sendo encurtado com essa sobreposição de APAs e por causa do interesse dos condomínios no entorno que tem o interesse naquela terra. Mas, no final, eles tiveram que aceitar isso para esse processo judicial não ser uma coisa extensa e se arrastar por anos, e aqueles mais velhos anciãos da comunidade não conseguirem estar vivos para ver a posse definitiva da terra. Isso é para vocês verem na cidade do Rio de Janeiro de como é perversa essa relação, né? É uma relação muito perversa. Então, eles tiveram que aceitar isso. Mas aceitaram, ganharam a posse da terra, mas não levaram. Porque o que acontece? Hoje, essa comunidade ela sofre outras perseguições. Por exemplo, os condomínios no entorno perseguem a comunidade que não podem ter eventos culturais. A comunidade fazia uma feijoada tradicional, roda de samba, aqueles eventos que são culturais comuns às comunidades tradicionais são perseguidos, porque se entra na justiça que ali essa comunidade não pode exercer culturas ali, porque não é uma área comercial, é uma área residencial. Mas aí, como é que entende isso? Né? Como uma comunidade tradicional não pode... ganha o direito à sua terra, a regularização fundiária, mas mesmo depois da regularização fundiária é perseguida, né? Perseguida, tentando minar a comunidade, acabar com sua sobrevivência comercial, porque se eles ali não podem desenvolver suas atividades, vão viver como? Então, você vê que existe um processo muito perverso em andamento, e eu digo que é uma perseguição um pouco às comunidades tradicionais. Agora, levando um pouco para o parque, né, que nós estamos dentro, o Parque Estadual da Pedra Branca, a gente teve um período de conflito muito acirrado em 2013, e aí o que fez a gente acordar e sair em busca dos direitos. E aí nós fomos acolhidos por todos esses movimentos sociais, né? A gente foi acolhido. A agroecologia, na verdade, virou um grande movimento social que trabalha em rede com toda a sociedade civil. E aí você ter essa informação que nos deveria ser dada pelo Estado, né, te informar que você tem o direito, que não é dada, isso está vindo atrás de quem? Através de quem? Dos movimentos sociais, né, da academia que se faz presente agora no território, tendo uma aproximação da academia com esses territórios. E como isso se dá importante? Da própria Fiocruz, né, em alguns projetos que implantou, como o projeto Profito, que foi um projeto muito bacana, que trouxe essa gama de informação para dentro da comunidade e começou a mudar a cabeça da comunidade. Então, esses projetos sociais foram importantíssimos. E aí a gente começou essa caminhada com o INEA. E aí a gente está numa situação que você tem uma comunidade, as comunidades que estão numa unidade de conservação integral, que é o nosso caso, ela é muito mais restritiva. A legislação não permite quase nada. Eu vi falar muito aqui, nesses dias, de comunidades em Resex, né?
proposta para comunidades em Resex, né? Proposta para a comunidade em outras tipologias, mas quase não vi proposta para comunidades que estejam em unidade de preservação integral. Quais são as propostas? Quase não vi. E aí o que acontece? Eu vi falar muito aqui, o companheiro aqui do ICMBio, ele trouxe uma fala muito interessante, que é a importância das unidades de conservação. O senhor Cláudio Moretti, ele está ali, e ele trouxe um dado interessante, que nós, no Brasil, em primeiro lugar, né, as reservas estão em primeiro lugar em recursos naturais e em quinto em recursos culturais. E nós, comunidades tradicionais, né, nós somos essa cultura. E eu falo para vocês que nós, comunidades tradicionais, temos que ser protegidos tão quanto o meio ambiente. A gente requer essa proteção. E essa proteção tem que ser dada pelo Estado. Por quê? Na unidade de conservação integral que eu resido, é evidente, é muito claro, como essa unidade hoje ela é protegida pela ação da comunidade tradicional. Porque sem a ação local, sem o compromisso, não tem como manter uma unidade de conservação. Se a comunidade não tiver de mãos dadas com essa gestão, seja ela ICMBio, seja ela INEA, é praticamente impossível manter uma unidade de conservação, seja ela de qualquer tipologia. O que acontece na Pedra Branca? Aonde tem comunidade tradicional, aonde tem agricultura, tem floresta, tem mata, tem vida, tem água. Aonde não tem, você tem a especulação imobiliária avançando, você tem o tráfico avançando, você tem a milícia avançando. Então, isso é claro. E olhando para o Pedra Branca, você vê como é importante a presença da comunidade tradicional. A comunidade tradicional que está no Pedra Branca, na face sul, aquela parte de Vargem Grande, Camurim e o Rio da Prata, você vê que ela criou um cinturão verde na borda do parque. E esse cinturão verde fez com que se protegesse a floresta que está atrás. Se você viemos agora de um período de seca muito grande, convido vocês a conhecer o Parque Estadual da Pedra Branca. Tem alguém do INEA aqui? Tem alguém do INEA? Legal, legal. Eu estou aqui falando do Parque Estadual da Pedra Branca, é bom saber que temos aqui representantes do INEA, que eu vejo muito o ICMBio muito presente. Mas, se formos até o Parque Estadual da Pedra Branca, a gente vai observar que, durante esse período de seca e estiagem, houve incêndios durante um mês de incêndios. E os guarda-parques, coisa de doido. Assim, é desumano o trabalho deles para combater o incêndio. Mas quando você olha no mapa do Pedra Branca, aonde tem incêndio? Aonde tem incêndio? Aonde não tem comunidade tradicional. Né? Olha a importância das comunidades tradicionais para a preservação desse ecossistema, para a preservação dessa unidade, né, dessa unidade. É muito importante. Mas essa importância ela é marginalizada e perseguida. Por quê? A comunidade tradicional é vista como um fardo. O gestor, quando ele assume a unidade, aí fala assim, ó, dentro dessa unidade tem um quilombo. Ele fala, ih, não, é um fardo? Não, ele tinha que agradecer que na unidade que ele é gestor, tem um quilombo. Quem dera que se tivesse 10. Porque ali você tem pessoas que estão comprometidas com aquela unidade, porque elas dependem dessa unidade. Existe um processo de simbiose entre comunidade tradicional e floresta. E o que eu vejo nas falas aqui é como se visse uma divisão. Uns se intitulam, eu sou ambientalista, e eles são comunidade tradicional. Então quer dizer que nós, comunidade tradicional e povos indígenas, não somos ambientalistas? Somos todos ambientalistas. Não pode haver essa divisão. E o gestor de unidade, seja ICMBio, seja INEA, seja qual for, tem que ter isso muito claro. Que a comunidade tradicional, ela está do lado do meio ambiente. Eles são os primeiros ambientalistas, porque ele tem uma relação com aquela terra, relação com aquela floresta, que talvez muitos não tenham. E isso está sendo relegado, isso passa ao largo. A comunidade tradicional é vista como um conflito. Hoje ainda, se qualquer um de vocês podem entrar no site do INEA e puxam a cópia do plano de manejo.
As comunidades tradicionais do Pedra Branca são listadas no plano de manejo como área de conflito. Deveria ser o contrário. Se nós somos parceiros e hoje essa floresta está lá por causa da presença dessas comunidades tradicionais, então isso tinha que ser o contrário. A gente não poderia ser listado como conflito, como área de parceria. Mas hoje a gente caminhou muito com o INEA em melhorar essa gestão, ou seja, melhorar a governança. E hoje a gente tem um diálogo, mas esse diálogo só se dá através do debate. O Conselho Consultivo do parque que eu faço parte, e acredito de todos os parques, é uma área de debate, é uma área de disputa. E a comunidade tem que se fazer presente lá. E o gestor tem que entender, né, que aquele espaço ali é um espaço de disputa, mas que quem vai ganhar com essa disputa é sempre quem? O meio ambiente. Porque se nós estamos ali disputando, a gente está querendo melhorar. A gente quer melhorar esse espaço, a gente quer melhorar essa vida, melhorar essa floresta. E isso é o que acontece com esse espaço de debate, que é o Conselho Consultivo. Mas eu vejo que tem que haver melhorias nos conselhos consultivos. Eu vejo que tem conselho que é consultivo. E se essa comunidade é enxergada como um parceiro do meio ambiente, o conselho tem que passar a ser deliberativo em todos os lugares. Não é só por consulta. O conselho tem que ser deliberativo. Muitas das nossas comunidades tradicionais estão naquele território muito antes de ser parque. O parque que está dentro da comunidade, e não a comunidade está dentro do parque. Então, o conselho tem que passar a ser deliberativo. E o companheiro aqui fez uma fala muito interessante, que uma coisa que eu estou trazendo dados do que aconteceu nesses dias, talvez fuja um pouco do foco aqui, mas assim tem a ver. Por exemplo, se falou muito em termo de compromisso. Termo de compromisso. O companheiro aqui do ICMBio falou que agora os termos de compromisso estão ganhando um outro enfoque. Mas esse termo de compromisso é uma coisa muito pouco explicada. Companheiros de outras comunidades falaram que até hoje eles não conseguiram entender termo de compromisso. Por quê? Se a regra número 1, o norte de qualquer comunidade tradicional é a permanência num território, como nós vamos assinar um termo de compromisso que diz que eu vou assinar aquele termo até quando eu seja realocado? Não, não existe, não é realocação, não está em jogo, em momento algum. Então, eu não posso assinar um documento que diz que eu vou estar ali até ser realocado. Como o companheiro do MPF aqui falou, as comunidades, no artigo 42 da lei do SNUC, né, existe essa possibilidade de realocar as comunidades tradicionais, mas pela visão do MPF não sai. Não sai ninguém. É inconstitucional. E como você me traz um documento que eu tenho que assinar, que eu vou assinar aquele documento até que eu seja realocado? Isso é inconstitucional. Comunidade tradicional nenhuma tem que sair, mas ela não tem que sair, não é para fazer média, não. Ela não tem que sair pela importância que ela tem para aquela unidade, pela importância que ela tem como produtora de conhecimento. Porque você vê uma tecnocracia chegando até a comunidade e num patamar que hoje a gente aprendeu, graças a Deus, com os companheiros, te olhando de cima para baixo, né? Aonde deveria ser diferente. A gente tem que começar a trabalhar o INEA, o ICMBio e todos esses órgãos gestores numa posição de igualdade e horizontalidade do saber. Porque não existe um saber supremo. Existem saberes diferentes e eles se completam. Então, isso é importante, a gente pautar isso e colocar isso. Que quão rico é o saber daquela comunidade e o quanto ele é importante para aquela unidade de conservação. Não aceitar e renegar isso, né, é muito ruim. Você pode estar fazendo mal ao meio ambiente. E qual é o objetivo das unidades de conservação? Né? Não é preservar o meio ambiente e ter uma integração social? Eu estou querendo ver aonde está a parte da integração social, que até um ponto eu vejo a preservação do meio ambiente, mas eu quero que me apresente essa integração social. Aonde está ocorrendo? Aonde, dentro das unidades de conservação, as comunidades tradicionais têm essa horizontalidade
né, nas decisões, junto com a gestão da unidade de conservação. Quantos membros de comunidade tradicional fazem parte de uma gestão de unidade de conservação no Brasil? Que estão junto dentro dessa cadeia de comando, que podem estar ali decidindo junto? São muito poucas, eu não sei se tem. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma. Então, dada esse dado, a importância de começar a se pensar que membros da comunidade tradicional, elas têm que estar dentro dessa cadeia de comando, de gestão dessas unidades, porque se a gente pensa numa gestão compartilhada, tem que começar a pensar dessa forma. Pessoal, eu venho aqui já caminhando para fechar essa fala, e assim, o que eu venho pedindo é relembrar o que o companheiro colocou. Nós estamos num momento de guerra, né, num momento de resistência dos direitos adquiridos. Mas como a gente vai conseguir isso? Caminhando juntos. O movimento que os companheiros do ICMBio fizeram aqui no primeiro dia foi maravilhoso, né? Agora, esse movimento tem que caminhar junto com as comunidades tradicionais e junto com a academia. O espaço que a academia hoje dá para as comunidades tradicionais é ínfimo, é muito pouco. É muito pouco. Diante da produção de conhecimento que uma comunidade tradicional pode trazer para a academia, o espaço que ela ocupa hoje aqui é muito pouco. Agora, a comunidade vem se fazendo presente aqui na academia, mas a academia tem que começar a sair da sua zona de conforto e ir ao encontro da comunidade. Tem que haver isso. Tem que sair dessa zona de conforto. Por quê? Diante de um Estado que é movido pela política, em quem que nós vamos acreditar? Em quem que nós vamos apoiar? Em quem que nós vamos buscar apoio? Nós acreditamos e buscamos apoio na academia. Mas a academia tem que sair de cima do muro, tem que tomar um partido, tem que tomar uma posição. Ela tem que sair de cima do muro. Ou está do lado do correto, porque a academia tem, pelo estudo de ver o que é certo e o que é errado, ou está do lado do certo, ou não está. Em cima do muro não funciona. Então tem que abrir espaço na academia para que as comunidades tradicionais tenham a voz e se façam presentes, e a academia tem que se fazer mais presente no território, não só as humanas, todos os outros cursos. Porque se a gente tem na academia presente um curso de direito, falando em cada comunidade dessa quilombola, explicando termos como esse, termo de compromisso, termo de ajuste de conduta, e falando para essa comunidade, tete a tete, se isso é bom ou ruim, isso vai mudar. Por quê? Muda o entendimento, né? Muda a forma de olhar. E aí o que vai acontecer com isso? Cada vez mais a academia e as sociedades vão caminhar junto, porque a academia, de um tempo para cá, veio esquecendo a sua origem. Se a academia é oriunda do povo e veio do povo, por que se afastou tanto? Não é só as humanas que têm que ir lá, é toda a academia, todos os cursos. Então, eu fecho aqui a minha fala pedindo essa união, né, para a gente resistir e garantir os direitos que foram conquistados. Peço também aos companheiros de ICMBio e INEA e comecem a olhar como esse loteamento partidário dos órgãos pode ser ruim para aquilo que vocês acreditam, né, e comecem a buscar, junto com a academia e junto com a comunidade tradicional, fazer uma união de luta. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Sandro. É muito estimulante escutar isso. De fato, a academia tem que sair, né, e aprender com os povos e comunidades tradicionais. Nesse sentido, só para fazer um pouco de propaganda da casa, nós aqui na Faculdade de Direito estamos sendo processados, né, ação civil pública do Ministério Público, ação junto à Vara Federal, pelo fato de a Faculdade de Direito ter feito a maior inclusão de negros e negras da América Latina. Mas a gente vai continuar fazendo isso. Estamos já com o projeto de abrir, não sei se vamos conseguir, mas o projeto existe, a gente vai tentar, uma graduação específica apenas para quilombolas e indígenas e mestrado específico para quilombolas e indígenas. Passar a palavra agora para a Admara.
Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, né, convidada através do professor Wilson Madeira, que foi meu professor no pós-graduação que fiz em Direito Ambiental. Está aqui meu coordenador, Rogério Rocco, que está gravando, e depois ele vai jogar isso para me envergonhar, né? Confesso que hoje de manhã estava pensando sobre qual seria a plateia que eu encontraria. Como juíza, não sou juíza federal, sou juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sou uma juíza estadual. Quando estava fazendo concurso, escolhi, passei para ambos, aliás, passei para o Ministério Público também, e foi escolha. E fiquei pensando como é que eu poderia falar sobre os conflitos e a judicialização desses conflitos ambientais, e se eu encontraria uma plateia que fosse técnica, jurídica, ou se seria uma plateia não homogênea. E de manhã, quando cheguei, encontrei meu coordenador, que virou e falou assim: ninguém sabe o que é ato consumado. Você não vai falar isso lá. Porque era o que eu ia falar sobre o último acórdão do STJ, né? Área de proteção permanente e ato consumado. Bom, em vista disso, eu mudei completamente a minha fala, porque, na verdade, eu quase que me encontrei aqui com tudo que já foi dito até agora, e vou contar a minha história. Eu já tenho algum tempo de magistratura, não vou dizer quantos anos, porque vocês vão descobrir a minha idade, mas não estou nessa matéria por escolha. Estou porque caiu no meu colo. Em 2001, eu assumi a titularidade, juíza titular, da comarca de Paraty, que vocês devem saber que é um lugar especialmente delicado. É 2001, não é 2012, 2013, ação civil pública, 2001. 2 meses depois que eu assumi, caiu no meu colo uma ação civil pública de 9 volumes para que eu desse uma liminar, porque havia uma construção irregular em área de preservação permanente, onde havia uma comunidade especialmente protegida, que são os caiçaras, que até agora a gente nem tem o reconhecimento dessa característica. E aquilo caiu no meu colo e, vocês devem imaginar, 2001, eu já era juíza, então eu sou formada antes disso, bem antes disso. A minha faculdade não teve direito ambiental e eu não sabia do que se tratava. Eu olhei aquilo e a minha vontade foi arrancar os cabelos, virar as costas e ir embora. E eu me perguntava, o que eu vim fazer aqui? Os senhores sabem que os juízes, assim como os promotores, né, procurador da República, que é o promotor na esfera federal, eles só vão, se eles quiserem, ir para onde quiserem. E eu fui para Paraty porque eu quis. E vocês podem imaginar o meu arrependimento quando eu me deparei com isso, porque eu não sabia nada, nada, onde começava e onde terminava. Eu comecei a procurar os livros e os escritores de direito ambiental eram os especialistas em consumidor. E eu me perguntava o que a natureza tem a ver com consumo. Nem isso eu conseguia entender. E aqui, como a plateia é bem diversificada, eu tenho certeza que hoje os senhores sabem que a gente não consegue conservar a natureza se a gente não cuidar do lixo. Essa é a grande ligação. Mas eu não conseguia enxergar. E demorei muito até conseguir me enfronhar. E, de verdade, me encantei, porque lá fiquei 12 anos. Foram 12 anos de titularidade. E vi todos esses conflitos que foram citados, mencionados, explicados. Julguei muitos, né, em ações civis públicas. E mais, essa é uma sensibilização necessária que eu acho que cada cidadão tinha que ter, no mundo todo. Às vezes, a demanda que chega ao judiciário, ela nem indica que tem uma questão ambiental de fundo, mas ela tem. Ela pode vir travestida por uma ação de uso capião, ela pode vir travestida por uma reintegração de posse, mas o pano de fundo, na verdade, é ambiental. Ambiental natural, ambiental cultural. E, senhores,
Paraty é prenhe dessas histórias e dessas ações. Mas aí eu vim aqui falar para vocês sobre judicialização. Não sei se, como eu disse, né, se todos têm formação técnico-jurídica, mas todos sabemos, na nossa aulinha de OSPB, lá no 2º grau, que nós temos no Brasil a tripartição dos poderes. Nós temos o poder que administra, que é o executivo, arrecada e administra. Nós temos o poder legislativo, que faz as nossas leis, e nós temos o poder judiciário, que deveria, em tese, dizer quem tem o direito. No entanto, senhores, hoje nós vivemos um fenômeno de desenvolvimento hiperbólico do judiciário, porque a lei não tem a sua função primordial de prevenção. As pessoas não cumprem a legislação e o judiciário virou órgão de força. Então, senhores, a primeira coisa que eu posso dizer é que, em matéria ambiental, a judicialização é a pior coisa que pode acontecer. E os senhores estão aqui num exercício de cidadania esplendoroso, porque essas questões precisam ser resolvidas antes. Precisam ser resolvidas com a organização da sociedade, das comunidades tradicionais ou não, com a participação dos órgãos fiscais, com a participação do Ministério Público. Porque quando o judiciário precisa ser chamado, a situação já se rompeu. E o judiciário não faz milagre. Não faz. O Rogério sugeriu, fala do caso de Petrópolis, que o Ministério Público entrou com uma ação para tirar todo mundo de um determinado morro, que estava em situação de risco, o juiz não deu a liminar. Senhores, o juiz vai dar a liminar, vai botar essa gente aonde? Quem é que não tinha que ter deixado entrar na área de risco? Cadê o administrador público? Que é o arrecadador que tem o dever de cuidar. Senhores, para que o Estado existe, se não para evitar a barbárie e dar bem-estar às pessoas que estão aqui dentro do seu território? Então, senhores, a judicialização é o último recurso. Eu, logo que cheguei, estava conversando e me pareceu que alguém falou que conservação ambiental natural ela é um ponto em contradição com a inclusão social. Senhores, não se vê mais conservação ambiental sem ter em mente o conceito de sustentabilidade. E sustentabilidade é conservação da natureza, crescimento econômico e desenvolvimento social. Alguém falou aqui, se um pai que é pescador tem um filho passando fome, ele vai pescar no defeso. Ele vai pescar onde der para pescar. Se não houver realmente política pública de inclusão séria, não há conservação da natureza. Não haverá. E aí passamos por todos esses pontos, né? Como o Sandro falou, aliás, o meu trabalho do final do curso é ocupação em área de preservação permanente por população especialmente protegida. Porque essa foi a segunda coisa que eu, né, olhei e falei, meu Deus, se é uma área de proteção permanente, não pode construir, como é que tem uma comunidade lá? Né? Aqui está aqui uma que me conhece já há longa data. Ela é advogada lá em Paraty já há muito tempo. E aí, sobre a judicialização e sobre os casos que julguei, tem alguns. Quem quiser pode procurar, talvez até pelo meu nome mesmo já dê para encontrar, alguns de certa repercussão. Confesso que, mesmo no meu trabalho, eu tenho uma visão bastante conservacionista, porque eu acho que não é a característica de ser integrante de população tradicional que vai fazer com que ele tenha aquele direito de estar naquele lugar.
aquele direito não é um direito hereditário, como, né, se fosse uma coisa divina. Não. É especialmente pelas suas características de vida. Como o Sandro falou, eu utilizo exatamente esse termo. É uma vida simbiótica com aquele lugar que ele está. Isso, às vezes, se modifica, porque o que se quer nos dias atuais é conforto, e as pessoas são especialmente ignorantes. Nem todo mundo acha que conforto é água e esgoto. As pessoas acham que conforto é televisão de tela plana e telefone de última geração, né? A moça que trabalha lá em casa viu uma televisão de tubo, virou para mim e falou assim: mas, doutora, essa televisão é muito velha, a senhora não vai botar uma televisão de tela plana aqui? Eu falei: não, ela está funcionando, tá bom. Né? Eu moro na Tijuca, ela mora no Turano, e ela falou: mas eu tenho. Que bom. Senhores, conforto é saúde, é educação, é moradia com dignidade, é água limpa, é energia elétrica com bom preço, porque as pessoas hoje não podem pagar a conta de energia elétrica. Se não tiver gato, não vai ter luz em casa. Né? Não é comprar nas Casas Bahia tudo em 24 vezes. Conforto é muito mais que isso. Conforto é o que o Estado deveria propiciar para toda essa população que está aí, que é marginalizada. Nós estamos falando em população tradicional. Eu ainda acho que estão hoje, apesar do risco, e há o risco sério por conta da nossa política danosa, mas ainda acho que estão numa situação talvez bastante melhor do que os nossos semelhantes que vivem nos grandes centros, que lotam essas áreas que não têm um mínimo de condição de sobrevivência. Bom, sobre o judiciário em si e as questões que eu acho que são mais importantes, existem algumas coisas que podem ser tratadas extrajudicialmente, que eu acho são especialmente importantes. Até o professor está aqui, vai falar sobre urbanização. A gente tem uma legislação nova sobre uso capião coletivo, uso capião extrajudicial, que deveria ser utilizada e manejada em prol dessa manutenção desses direitos. Eu acho que é um bom caminho. Eu vou falar de ato consumado, o Rogério falou para eu não falar, mas eu vou falar assim mesmo. O que é ato consumado? Ato consumado é aquilo que está ali, que já aconteceu. E uma das coisas que a gente aprende logo que a gente entra na carreira é que o juiz não pode dar uma decisão que, de fato, aquela decisão não possa existir, não possa ser cumprida. E, recentemente, o nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, num acordo disse o seguinte: que não há ato consumado em área de preservação permanente. Senhores, como vai tirar a Rocinha? Como vai tirar o Vidigal? Não há. Não tem como. Recentemente, eu participo de um mutirão, um programa de mutirão de sentenças no meu tribunal, e caiu para mim uma ação civil pública aqui em Niterói, no morro de onde mesmo? Alguém lembra? Da Viração? Viração. Morro da Viração. Uma ação civil pública, tinha 2.600 páginas. E eu peguei o processo para julgar. Senhores, o inquérito civil público era de 2004. A ação civil pública foi ajuizada em 2014, são 10 anos. Como não reconhecer que tem situação consolidada? Vai fazer o quê? Agora, a gente precisa parar. Não dá para continuar com ocupação desordenada, com contaminação de lençol freático, sem saneamento. A gente precisa parar. Até desejaria que conseguíssemos retroceder, porque eu penso que se nós tivéssemos uma política de moradia digna, séria, seria mais confortável. No entanto, eu não sei se isso será viável ou possível. E só para fechar, eu sei que eu tenho muito tempo, mas eu não falo muito. E só para fechar, eu queria chamar a atenção
dos senhores sobre algo que eu descobri recentemente, que eu acho que nós precisamos pensar muito e muito. Eu sou presidente do Fórum Permanente de Direito Ambiental da Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça. Temos feito alguns eventos bons, eu acho, né? Sou suspeito, mas eu acho. E nós temos um já programado para março, que fala sobre como fazer o controle o controle do capital. Como você preservar o meio ambiente através do controle de investimentos. Nos países desenvolvidos, isso já há. Já há a análise de investimentos em projetos e da repercussão ambiental desses projetos. Nós aqui não temos. E eu fico imaginando se, antes do rompimento da represa do Rio Doce, se um de nós teria dúvida em investir nas ações da Samarco. Ou se antes da Lava Jato a gente teria dúvida em investir nas ações do JBS. Não que eu invista, mas o grande capital investe. E não quer saber o que está acontecendo na mineradora, ou se tem renca ou não tem renca. Eles querem que o dinheiro renda. Esses sim. Esses são muito perigosos. O capital precisa ser controlado também, além de todo o resto. Bom, eu acho que é mais importante que vocês fiquem à vontade para perguntar, fazer alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar. Dei a minha mensagem. 2 minutos. Ó, tá vendo? Acabei antes, tá? Obrigada. Obrigado, Admara. Passar a palavra agora ao professor Henry Exeraldi, que é sempre importante referir que todos nós aprendemos muito com o professor Henry. Na verdade, ele é um formador de um perfil de produção acadêmica. Está desde um primeiro momento, desde que comecei a dar aula UF, eu tive a sorte de cruzar com ele em eventos, e a partir daí é uma inspiração permanente. Todos os alunos que estão aqui leram com certeza vários artigos do professor Henry Exeraldi, toda a definição dele sobre conflitos socioambientais, equidade ambiental. Então, uma honra tê-lo aqui presente. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Esse evento se dá num momento extremamente crítico. Ele é muito oportuno, porque justamente ele permite reunir aqueles sujeitos e grupos sociais que são alvos particulares, digamos assim, dos ataques de uma coalizão de grandes interesses que se apoderou do Estado, da máquina pública, e que vem trabalhando arduamente para desmontar a universidade pública, para aumentar os níveis de exploração da população trabalhadora e ameaçar a estabilidade das comunidades e povos tradicionais nas suas terras, né? Então, aqui nós temos tudo isso combinado. Não teria muito a acrescentar em relação a intervenções extremamente sensatas e críticas dos que me antecederam. A colega aqui, em função do instituto que eu trabalho, achou que eu ia falar sobre urbanização. Eu não vou falar sobre urbanização no sentido estrito, mas no sentido amplo, porque, de fato, a questão da cidade, na gênese grega, da polis, né? Eu vou tentar falar aqui justamente dessa cidade política, desse espaço político que foi enfim, assaltado, né, por uma lógica predatória de privatização do Estado, de privatização, de desmoralização da atividade política, quando, na verdade, a política seria o espaço por excelência, né, da construção de um mundo comum pela superação da desigualdade. Então, o filósofo Jacques Rancière que define a política como sendo essa atividade de debate com vistas à construção de uma grande comunidade, mas basicamente temos como alvo a superação da desigualdade social, e o que ele chama de atividade que
se apropria do Estado para reproduzir a desigualdade, ele chama de polícia, né? Que é mais ou menos o que nós estamos vendo. Não é só a polícia no sentido estrito da repressão, mas é a polícia que se apropria da máquina pública para desfazer direitos e privatizar o que se construiu até agora de comum. Então, na verdade, lendo uma literatura sobre economia e meio ambiente de economistas ultraliberais, chamado Ambientalismo de Livre Mercado, lá eles citavam um prêmio Nobel de 1954, chamado Abba Lerner, evidentemente um liberal, né? Ele dizia assim: toda transação econômica é um problema político resolvido. A perspectiva dos ambientalistas de livre mercado é de dizer que o mercado tem que se expandir, ele que vai resolver os problemas ambientais. E esse Abba Lerner diz assim: se você consegue transformar o problema político numa transação econômica, você ganhou, né? Então, a ideia aplicada ao meio ambiente seria transformar o conflito numa transação econômica. Eu inverti essa afirmação, né, dizendo assim, bom, se na questão ambiental justamente o mercado não opera, porque trata-se de bens compartilhados, a atmosfera, as águas, e que não são objeto da propriedade privada e da troca mercantil, justamente a dificuldade de transformar a questão ambiental numa transação econômica mostra que ela é um conflito político em potencial muito poderoso. Então, é ali que a gente vai discutir, mas o que a gente faz com a atmosfera? Nós vamos deixá-la ao sabor da sua privatização de fato pelas grandes petroquímicas, siderúrgicas, etc., ou vamos desprivatizá-la e transformá-la num... Hoje mesmo na imprensa fala, né, do número de mortos por poluição atmosférica, mas raramente se faz essa vinculação, né, a ideia do interesse privado como sendo o portador da eficiência, da competitividade, da limpeza, da honestidade, quando nós temos aí, desde o nascimento do capitalismo, o sancionamento, a naturalização dessa apropriação privada da atmosfera pelas as grandes corporações. Quer dizer, você tem uma diferença da escala em que cada um de nós se utiliza dessa atmosfera e dos grandes complexos fabris. Então, essa nova escala da apropriação, tanto pela agricultura comercial como pela grande indústria desses espaços, implica na sua privatização de fato. É o exemplo, né, cabal de que o que é privado não é necessariamente mais eficiente, mais racional, muito menos mais democrático. Eu dei um susto, a ideologia do privatismo é tal que, lendo uma dessas comentaristas econômicas que tem um grande espaço na mídia, né, que é muito bem falante, ela estava analisando, semana passada, o caso de uma empresa de telecomunicações, que está à beira da falência, com grandes problemas. Ela assim, não, examinando o caso dessa empresa, nós descobrimos que o principal problema é que ela já foi estatal. É o DNA que ela foi estatal, não é o fato de ela ter sido privada. É impressionante. Então, isso é um trabalho permanente, né, de idealização do grande interesse privado, de desqualificação das esferas onde a política, de fato, no seu sentido nobre, deveria prosperar, né? Então, a partir daí, eu comecei a observar como a questão ambiental é objeto de permanentes esforços no sentido da sua despolitização. Aquilo que ela teria de implicitamente político, que é a comunidade que compartilha algo e que vai discutir como se poderia ser compartilhado de uma forma menos desigual, é apropriada por uma série de visões que criticam justamente o uso comum, aqueles autores, Garrett Arndt, dizendo que a tragédia dos comuns é o fato de não ter dono que gera, né, a indefinição de direitos de propriedade e assim por diante. E eu diria que, em paralelo, ao contrário da ambientalização das lutas sociais, nós tivemos vários exemplos aqui de como é que comunidades tradicionais entram no debate ambiental, se apropriam desse discurso e explicitam, né, o conflito que é intrínseco a ele, que não se trata de uma questão despolitizada, consensual, que diz respeito a todos, que o planeta é único, o futuro é comum, e que a Petrobras vai dar as mãos aos pescadores que ela inviabilizou para resolver o problema ambiental, como se não tivesse uma enorme disparidade de poder entre as grandes corporações que se apropriam desses espaços comuns e os trabalhadores e comunidades tradicionais que tentam sobreviver a despeito dessas agressões, né? Então, o primeiro passo, para tanto, a ideia é que todo ambiente tem um sujeito social, é o ambiente de alguém, de alguma coisa. Então, o conflito ambiental tem a ver com o conflito entre esses ambientes, né? Porque cada
configuração geofisiográfica, vai ter um sujeito sociocultural que dele depende, que a ele constrói. Se a gente pegar pescadores, marisqueiros, geraizeiros, cipozeiros, etc., ou empresários, especuladores, né, que pretendem impor o seu ambiente especulativo ou de apropriação privada monocultural em grande escala frente aos ambientes dos outros sujeitos. Então, esse conflito entre esses vários projetos, essas várias práticas sociais, e coloca em discussão, portanto, como a colega falou aqui, o caráter simbiótico ou não da combinação dessas práticas, né? Ou ao contrário, como nós vemos no tipo de desenvolvimento que a gente experimenta aqui no Brasil, é a permanente inviabilização das práticas daqueles mais despossuídos, né, que não estão presentes no aparelho de Estado, por aqueles que se apropriaram do aparelho de Estado, do Congresso, etc., e que não tem limite na imposição do seu projeto de expropriação das maiorias, né? Então, desde das reformas liberais, quer dizer, o capitalismo brasileiro veio se alimentando crescentemente dessa expansão, né, dos territórios da acumulação de capital, enfim, expropriando populações tradicionais, recursos comunais, em benefício da grande mineração, do petróleo e gás, hidrelétricas, monoculturas, com vistas à exportação de commodities. Os conflitos em áreas desprotegidas são, em geral, provenientes das pressões exercidas, né, pelo complexo agroquímico, interessado em expandir suas monoculturas, assim como da intrusão de áreas por grileiros e madeireiros, ou então das pressões exercidas por agências governamentais sobre povos e comunidades tradicionais que estão ali instalados há muito tempo e defendendo a legitimidade da sua presença, né? Investindo nessa direção da despolitização, há também uma demonização da presença das comunidades tradicionais nesses espaços, desconsiderando, na verdade, que a biodiversidade, que é o nome recente que foi dado à diversidade biológica, que sempre existiu e sempre foi produto da produção dessas comunidades, quer dizer, a noção de biodiversidade apareceu ao longo de um certo vocabulário ambientalista recente, né, onde ela surge como um valor para o grande capital. Né? Quando a diversidade biológica produzida pelos pequenos produtores, o campesinato e as comunidades indígenas, sempre foi o obstáculo para as monoculturas da grande agricultura comercial. Então, esse termo está muito marcado por essa conversão de algo que o capital queria destruir em algo que ele agora quer se apropriar privativamente, né? Através de uma série de outros expedientes jurídicos, ao mesmo tempo que ameaça a estabilidade daqueles que são os verdadeiros produtores dessa diversidade biológica. Então, acompanhando um pouco o caso da Baía de Guanabara, né, que a gente andou pesquisando o conflito dos pescadores com o grande projeto petroquímico, né, nós pudemos perceber que, muito ao contrário, que essas populações tradicionais demonstram, quando são ouvidas, quando não são silenciadas, né, deterem uma série de conhecimentos riquíssimos, seja em termos de biologia, conhecimentos até jurídicos e cartográficos. Foi o caso que a gente acompanhou. Vou fazer alguma citação aqui de um das lideranças dessas comunidades, que, tentando evidenciar as ilegalidades que estavam sendo observadas, diz ele: por estar o terminal a menos de 10 quilômetros da APA, havia necessidade de audiência pública. Por ser próximo de APAs municipais, uma resolução do CONAMA virou lei e diz que toda área que tem uma certa relevância pesqueira tem que ter uma consulta pública. Houve apenas uma apresentação da LERJ no projeto. Assim por diante. Depois, quando é feito o teste, nós, do GNL, né, nós discutimos a trepidação do som passando o gás. Sentimos uma diferença no local onde passa o duto, me parece que o peixe não reboja. Essa ciência tácita do povo, ela é tão ciência que ela até trabalha com a incerteza, que é intrínseca à ciência. Ele tem até a dúvida, né? Assim, parece que o peixe não reboja, não faz sinal. Acredito que é por causa da radiação de temperatura. Eles levantam hipóteses a serem comprovadas, mas que estão completamente, o Estado é completamente alheio a isso, né? Eles observam um monte de coisas que não estavam previstas no EIA-RIMA e eles exercem também um papel fiscalizatório. Viram que as obras estavam sendo feitas de uma forma absolutamente arbitrária, né? Então, a gente veio listando aqui uma série de processos pelos quais essa despolitização tem se dado. Primeiro, a grande mídia, que depende, de fato, da publicidade dessas grandes corporações. A tendência de toda a discussão na grande mídia é ser uma discussão que diz que nós somos todos uma coisa só, que o planeta é comum, etc., ignorando que esse
o planeta e o ambiente é absolutamente desigualmente distribuído. Os danos ambientais ficam concentrados nos mais despossuídos e os benefícios para as minorias proprietárias, né? Uma segunda estratégia é estimular as técnicas de resolução de conflitos. Quer dizer, tratar cada conflito caso a caso, né, evitando que eles se articulem numa discussão mais ampla que leve a uma reflexão sobre o próprio modelo, né? Então, a questão das comunidades pesqueiras estarem todas fragmentadas, você não podia discutir o projeto petroleiro e a pesca artesanal. Você colocava cada grande, né, empresa multinacional frente a uma comunidade pescadora com pouquíssimos recursos para o enfrentamento, a não ser a sua capacidade crítica de organização e o eventual apoio das parcelas mais críticas da universidade. Um terceiro expediente é a intimidação e a criminalização dos pesquisadores e movimentos sociais que procuram dar visibilidade aos impactos e à presença desses atores sendo comprometidos. Fizemos um número especial aqui da revista da UF, né, Antropolítica, chamando a atenção para cerca de 20 casos que nós havíamos observado do chamado assédio processual, tentando calar a pesquisa naqueles pesquisadores que, nessa área do conflito ambiental, costumam trabalhar com a voz dos atingidos, né? Então, dar voz aos atingidos é algo que é enfrentado pelas grandes corporações através da ameaça de processo, de interdito proibitório, uma série de casos que estão na internet, esse número. Bom, em quarto lugar, evidentemente, é o desenvolvimento de uma espécie de paraciência etnocêntrica dos impactos, né? Aquela ciência que a gente não gosta, que já tem todos os rimas pré-fabricados, passando os dados de um para o outro, sem a menor consideração com a realidade do terreno, do campo, muito menos com a organização política das comunidades locais. Uma quinta estratégia, que é dita ação de não mercado das empresas, quer dizer, onde o Estado, na fronteira de expansão do grande capital, não se faz presente, como é corrente, oferecendo direito à saúde e à educação, as grandes corporações aparecem em nome da chamada responsabilidade social, procurando se antecipar ao conflito, identificando as lideranças, as demandas e calando, né, o debate local antes que ele apareça, antes que eles prosperem. Então, uma forma de ocupar o vazio do Estado para neutralizar justamente a potência política desse debate, que pode questionar o projeto, os seus termos, a sua legitimidade, tipo Belo Monte, né, por exemplo, que só depois do desastre feito é que vai se escutar a crítica, né? E, finalmente, só levantar, aproveitando que a colega já havia adiantado, né, a estratégia da judicialização dos conflitos talvez poderia ser vista como mais uma forma de despolitização, né? Notadamente quando as normas hoje vêm sendo utilizadas para o exercício de formas de dominação as mais explícitas, como a recente portaria que autoriza, digamos assim, e estimula o trabalho escravo. Evidentemente, com esse tipo de norma, você está dizendo assim, nós temos uma demanda, tem gente que vai aceitar trabalhar e, portanto, aqueles todos que estão lutando por direitos vão também ter que se subordinar a essa correlação de forças alterada. Evidentemente que essa portaria não vai passar, porque o prazo que a nossa querida procuradora deu é justo para que o governo ilegítimo utilize essa barganha para obter votos na Câmara. E, no dia seguinte, ele vai ter que voltar a refazer, como ele diz, mas, evidentemente, o que nós temos que ficar de olho trata-se de autorização e estímulo ao trabalho escravo, tal como definido nas convenções internacionais, e não menos do que isso, né? E aí o risco que há na judicialização de cairmos nas mãos de um ativismo judicial conservador, quando não cínico, né, e ofensivo, como nós vimos os comentários de um cidadão que é membro do Supremo, dizendo que ele, recebendo o maior salário da República, apesar de ele trabalha muito, exaustivamente, e não faz trabalho escravo, disse ele. Trabalho escravo, evidentemente, só se fosse para carregar as malas de dinheiro, né, que seria o que cansaria mais o nosso nobre ministro, né? Mas o nível de internalização da ideologia escravista a tal ponto, né, nessa relação que um senhor de escravos faz com a grande mídia para disseminar, né? Estávamos discutindo Foucault ontem. Isso é uma forma de flexionar a norma, né? Qual é a disciplina que a população tem que internalizar? Então, ela diz assim, olha, coloque-se na condição de escravo que nós
nos apropriamos do poder, vão ter que aguentar isso durante algum tempo. Felizmente, quer dizer, há dinâmicas de auto-organização, de resistência, e como disse o Sandro aqui, muita gente está envolvida numa guerra de direitos que é a mais urgente e que precisa ser expandida ao máximo possível. Obrigado. Bom dia. Eu vou pegar aqui o gancho da mesa para informar que nós, servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, estamos em luta, né, contra o loteamento dos cargos públicos no Instituto Chico Mendes. Isso está ocorrendo nas coordenações regionais 4, já ocorreu nas 5, a 4 é lá em Belém, a 5 está no Piauí e abrange o Maranhão, o Ceará e uma parte do Tocantins. A coordenação regional 8 já teve a nomeação também, pega a parte de Minas, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Nós estamos buscando ampliar a mobilização que estamos fazendo, junto com os movimentos sociais que já emitiram uma carta, né, contrária também a esse loteamento de cargos. Acho que é importante dizer também por que a gente está muito atento à questão das coordenações regionais. É na coordenação regional que se dá o licenciamento desses empreendimentos que afetam a vida dos povos tradicionais, que também estão nas unidades de conservação, os recursos naturais, aquela natureza implicada nos possíveis impactos dos empreendimentos, é a CR que se manifesta, né? Então, as multas que muitas vezes também temos que lavrar contra determinados empreendimentos que estão em desconformidade com a legislação, o julgamento do recurso vem para a coordenação regional. E a composição ou a recomposição dos conselhos vem para a coordenação regional decidir. Então, é uma instância intermediária na hierarquia do Instituto Chico Mendes extremamente estratégica, né? Então, a gente está fazendo o chamamento para a sala 10, daqui a meia hora, 1 hora agora, 13 horas, 13h30, a gente está fazendo um chamamento, mais uma vez, dos nossos aliados, que às vezes até a gente vira de costas, né? Mas estamos fazendo um chamamento para a gente se aglutinar e poder ampliar essa mobilização contra o loteamento dos cargos no Instituto Chico Mendes e em defesa dos órgãos públicos, da coisa pública e da gestão ambiental pública. Obrigado. O povo que planta e pesca, canta, dança e faz festa no seu pedaço de chão, abastece sua mesa e agradece à natureza em qualquer religião. Seu lugar, seu oratório. Tirar o seu território é calar a tradição. Aramoma amombe uta tsetreko, sema apu, aldeia Sapucaí Tuguá, Cacique, Veramirim, o parpe peikual, trecoapu, sema tretranquer, nhandereconawa equepu teriareco. Oreuro uia, bojapé, Caguiju,
Rorá, Ruitim, Araminga, Yawasicuí, Araminguarerio, e Poterio de Coro Caruíba. Chema, ore Querma, Puche, Caciquema. Nyandere Conava eque, Irpi Poteria de Cosseteren Transfer. Preservar a Jussara é resistir ao nosso território. Preservar é resistir. Preservar o artesanato quilombola também é resistir. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Preservar a moradia caiçara é resistir. Preservar o cerco é resistir. Preservar é resistir. O galo canta, eu já vou embora. O galo canta, eu já vou embora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Preservar a canoa caiçara é resistir. Preservar da farinha caiçara é resistir. Preservar é resistir. Preservar a educação quilombola é resistir. Preservar as plantas medicinais é resistir. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Aqui tá de Juliano, é a malvada da saudade.
canta, eu já vou me embora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Preservar a culinária quilombola é resistir. Preservar as alternativas é resistir. Isso é o manejo do cipó, isso é a tradição caiçara. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Aqui tá de Juliano, é a marca da saudade. O galo canta, eu já vou embora. O galo canta, eu já vou me embora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Eu não moro mais aqui, já estou morando lá fora. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Diga lá pra minha mãe que eu moro na cidade. Aqui tá de Juliano, é a marca da saudade.